Bom, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o teorema da área, né? Uma maneira alternativa aí, dependendo do que você tiver à disposição, de calcular a área de um triângulo, tá? Vou mostrar aqui, na verdade, como determinar a fórmula, né? Então, imagine que você tem um triângulo qualquer, aqui eu estou simbolizando dessa maneira, né? E eu vou colocar alguns nomes aqui. Vamos supor que aqui eu coloque o lado A, e aí eu vou, para padronizar, um ângulo oposto ao lado A, eu vou colocar um A com circunflexo aqui, tá? Se eu coloco aqui embaixo um lado B, aqui eu devo, então, para seguir esse mesmo padrão, colocar aqui o B com circunflexo. Lado C, a mesma coisa, ó. C com circunflexo. Então, o que que acontece, né? Para determinar a área de um triângulo, um jeito muito tranquilo, né? Nós temos que é possível calcular por base vezes a altura sobre 2, né? Então, aqui sobre 2. Se nós olharmos para esse triângulo, por exemplo, nós temos um pedacinho dessa fórmula preenchida. Ó, a área seria igual a base, olha para esse triângulo, o que, que você entende como base aqui? Pode ser o B, por exemplo. Então, B vezes, e aí a altura nós não temos, dividido por 2. Então, nós travamos aqui nessa altura, né? Quem coloca ali? Que valor está ali, né? Bom, se nós observarmos aqui o triângulo, é possível simular uma altura aqui, traçar ela mesmo, né? Eu digo simular no sentido de não saber o seu valor por conta de ser um triângulo genérico aqui, né? E mesmo se fosse um triângulo com valores numéricos aqui para os lados, né? Eu deveria ter algumas informações para determinar essa altura. Então, o que que se pensou? Olha, eu divido ele assim, e aí aqui eu tenho o probleminha da altura, né? Vou chamar de H aqui para nós. Bom, então, como que eu faço para manobrar algebricamente essa altura aqui para que ela não apareça na fórmula, né, da área? Ou seja, para que eu não necessite dela. É claro que eu vou ter que ter algo para compensar isso. Repara, se nós tirarmos daqui, né, o triângulo aqui, ó, esse triângulo que está bem à nossa esquerda, vou simular ele aqui, ó. Não vai ficar exatamente o mesmo, mas dá para a gente entender. Vamos pegar esse triângulo aqui. Ele, então, tem a altura aqui, o ângulo de 90, obviamente. Aqui nós temos ângulo C. Aqui nós temos certeza que é o lado A. Aqui embaixo eu não posso dizer que é o lado B, porque é só um pedaço do lado B. E nem aqui em cima o ângulo B, né? Porque também é só um pedaço dele, tá certo? Mas se nós olharmos para esse triângulo da forma que ele está, nós conseguimos aplicar uma relação trigonométrica própria aqui de um triângulo retângulo, né? Observe, eu tenho um ângulo, tenho o cateto oposto a ele, que na verdade seria o nosso problema, e tenho aqui um lado. Então, repara que eu consigo escrever aqui assim, ó, seno de C, né, é igual a cateto oposto H, né, sobre hipotenusa A. E é isso. Se nós quisermos isolar o nosso problema, que é o H, o que, que nós fazemos aqui? Multiplicamos dos dois lados por A, ou, se você prefere a expressão, passa o A multiplicando. E aí você tem assim, ó, A vezes seno de C é igual a H. Bom, mas isso não é a altura? Ao invés de escrever a altura ou colocar H aqui, você concorda que eu posso escrever isso aqui, ó, né? Posso escrever o A seno de C? E é isso que eu vou colocar. A seno do ângulo C. É como eu te disse, né? Aí nós temos que ter o ângulo C para compensar. Mas é um jeito de calcular a área,
né? E qual que é o jeitão dessa fórmula? Você tem que ter dois lados, veja, quais lados, né? Nesse caso, o lado B e o lado A, e o ângulo, né, formado entre esses dois lados, por esses dois lados. Não é o outro ângulo, tá vendo? Não é nenhum ângulo fora desses dois lados aqui. Tem que ser formado entre eles, senão não dá certo, tá? Então, é, você pode topar aí com alguns problemas ou algumas outras soluções que vai precisar, na verdade, usar outros lados. E aí tudo bem. Você tem que se lembrar mais ou menos desse jeito, né, da fórmula, que é o quê? Você precisa de dois lados e do ângulo entre eles. E aí é o produto vezes também o seno desse ângulo e aí divide por 2, ok?